Olá, meus queridos amigos internautas de Toledo e de toda a região. Para quem não me conhece, eu sou o GM Sinop. Manhã de domingo, 28 de agosto, e eu estou passando aqui para falar um pouco sobre política, sobre a percepção que eu tenho, sobre as insanidades que eu ouço todos os dias por parte de pessoas que, olha, eu não posso dizer hoje que não sejam insanos. Pessoas que ocupam uma posição social diversificada na sociedade, mas que se transformaram em talidiotas alienados. Pessoas que se apropriaram da bandeira do Brasil politicamente e não patrioticamente. Hoje as pessoas usam essa parcela da população que eu considero talidiotas aficionados por um mito imbecil. Elas usam a bandeira do Brasil como se a bandeira do Brasil representasse algum tipo de libertação. O Brasil foi descoberto no tempo dele e desde então ele vem evoluindo. Evoluiu algumas vezes. Nós tivemos uns Collor da vida, uns idiotas aí, mas eles foram caçados. E hoje eu ouço uma pregação que tem sido constante e eu considero a maior idiotice que eu já ouvi ao longo dos meus 56 anos de idade. Que é, nossa bandeira jamais será vermelha. Se Lula ganhar, o Brasil se transformará num país comunista. Aí eu faço uma pergunta a esses idiotas que repetem isso como um papagaio que repete uma coisa que ele aprendeu. Porque o papagaio aprende por repetição, a gente de certa forma também. Aí eu pergunto para esses idiotas que falam essas bobagens todos os dias e parece que acreditam nisso. O Brasil jamais será um país comunista. E eu vou postar aqui ao lado desse vídeo um extratozinho rápido, poucas palavras do que significa o comunismo. Que certamente esses idiotas não leram. Eles repetem como um papagaio, mas eles não sabem o significado do comunismo. O Brasil jamais será comunista porque o Brasil é composto por brasileiros, trabalhadores. E só para reavivar um pouco a memória desses imbecis, há poucos anos atrás, quem comandava o Brasil? O PT do Lula e o PT de Dilma Rousseff. E o que aconteceu no nosso Brasil, que tinha tudo para ter se transformado num país comunista, como alardeiam esses imbecis? Nós caçamos a Dilma. Foram descobertas fraudes, irregularidades e ela foi caçada dentro de um processo democrático de direito. E aí eu tenho que elogiar o Lula e a Dilma, porque em momento algum eles falaram as bobagens, as blasfêmias que o mito fala. Que se não for do meu jeito, vou colocar o exército nas ruas. Isso não é democracia. Isso se chama autoritarismo, que é um outro sistema. É um outro sistema que eu não vou abordar aqui, porque esse talibosta não merece que eu fale sobre o autoritarismo. Mas tem gente que não enxerga. Ou não quer enxergar. É como aquele cidadão que chega em casa, pega a esposa nua na cama com o vizinho, pede licença, vende a cama e ainda agradece ao vizinho por estar ali protegendo a esposa. É isso que eu vejo nos talidiotas. Porque não é possível pessoas com nível cultural altíssimo falando besteiras, blasfêmias, de que o Brasil se transformará num país comunista. Nós somos extremamente produtivos, nós somos capitalistas. Que eu também não vou colocar o conceito aqui, porque vocês têm que estudar um pouco. E aí falar isso, aí eu chamo a nação colorada. Quando esses talidiotas, e aí eu vejo colorados também dizendo que a nossa bandeira jamais será vermelha, então o internacional tem que mudar a bandeira de cor. Eu já vi amigos retirando a bandeira da porta da sua casa, porque virou talidiota, virou seguidor do talibosta. E fica pregando, nossa bandeira jamais será vermelha. Mas a bandeira do time dele é vermelha. E nem por isso ele virou comunista. Eu sou gremista, graças a Deus, a minha bandeira continuará sempre sendo azul. Apesar de que estão usando a parte azul da minha bandeira nessas manifestações imbecis, como aquela que vai acontecer agora no 7 de setembro de novo. E estão fazendo vaquinha aqui em Toledo para contratar ônibus e levar
gente lá para a Avenida Paulista. E aí eu faço outra pergunta. Qual a diferença de vocês, talidiotas, para aqueles pão com mortadela do Lula, que enchiam a esplanada dos ministérios, o que vocês criticavam até poucos dias atrás? Vocês estão fazendo a mesma coisa. Porque eu recebi aqui uma relação de doadores para que sejam contratados ônibus e as pessoas sejam pagas para ir à Avenida Paulista. E aí tem um pré-candidato a deputado de Ilseu Esperafico, que é um dos doadores. E que aí me chama a atenção também, pode um pré-candidato fazer doação para esse tipo de manifestação? Bom, TRE é que vai ter que analisar essas coisas todas. Mas eu volto aqui então ao meu raciocínio anterior. Meu Brasil jamais será comunista. O mito se afunda cada dia mais com essas manifestações idiotas. Ele é um cidadão que prega violência. Ele fala de família e ele casou 3 vezes. Eu postei a semana um vídeo, repliquei ele, onde ele fala, ele insinua umas coisas assim, de um tal de negão lá, que sonha, que pensa nele quando toma banho. Eu achei aquilo nojento para um líder de uma nação. Mas tem gente que chega ao êxtase quando olha aquele tipo de bobagem. Por isso que eu falo, tem gente que gosta de ser chamado de lagartixa. Tem gente que diz assim, me joga na parede e me chama de lagartixa. Eu já ouvi isso, eu conheço histórias dessas. Conheço história de trenzinho que acontecia aqui em Toledo. E a população tem memória curta. Aí falar que a nossa bandeira jamais será vermelha, a nossa bandeira jamais será vermelha. Eu espero que no dia 2 de outubro a nossa bandeira patriótica brasileira ela seja libertada das mãos desses talidiotas. Seja lá quem se eleja, eu não voto em nenhum deles, nem no Lula e muito menos no mito. Mas se Lula ganhar, e tudo indica, porque eu sou um estudioso, sou um economista, sou um pesquisador da política, tudo indica que essa eleição é irreversível. Não adianta fazer a manifestação do dia 7 de setembro para mostrar força, porque não é uma força espontânea. Porque aqui em Toledo estão fazendo vaquinha e eu tenho a postagem com os nomes dos doadores para levar pessoas para encher a Avenida Paulista. Isso não é campanha política. Tem gente se candidatando para ir porque quer tirar uma folga, quer conhecer São Paulo, quer passear um pouco, quer ganhar uma grana, quer comer de graça, quer beber de graça, quer fazer um pagodinho dentro do ônibus e eles vão para Paulista. Aí tem os idiotas que vão pegar aquelas imagens e vão dizer, isso aqui é demonstração de força, isso é demonstração de estupidez, de burrice, de ignorância. E com essas pessoas eu jamais compactuarei. Não passam de imbecis políticos, não passam de trogloditas, idiotas manipulados por meia dúzia de pessoas insanas que só pregam a segregação no meu Brasil. Eu nunca vivi tanto separatismo, pessoas, amigos, familiares que se separaram por conta desse mito imbecil que só sabe usar arminha, dizer que quem não está com ele está contra ele e quem não é a favor dele é comunista. Leiam o que está escrito aqui nesse textozinho rápido e interpretem, se é que vocês são capazes disso. 7 de setembro será a última. Muito bem. Parabéns, Mito. Você acertou quando você falou, vamos para a última marcha, porque dia 2 de outubro está chegando e você vai estar fora do poder. 28 de agosto estou fazendo esse vídeo. Faltam poucos dias para as eleições. Depois das eleições vamos ver se não sou pai de Inácio e as minhas previsões políticas estavam certas. Pessoal, eu falo sempre da pirâmide política. Não adianta contratar ônibus. As pessoas da lista que eu tenho aqui são todos latifundiários, são todos milionários. Quem vai de ônibus não são eles. São aqueles trogloditazinhos manipulados que estão loucos para dar uma viajada, para deixar a esposa em casa, ou a esposa está indo para deixar o marido em casa, e aí dizem que também rola um trem esquisito além da bebedeira nesses ônibus aí, mas cada um libera a mulher e o homem que quiser. E aí os caras falam de família, né? Volto a dizer isso. Casou 3 vezes. Prega violência. Eu conheço gente que está indo lá, que traiu os irmãos, que roubou os irmãos e fica com aquele negócio pátria, família.
Aí falam de Deus. Qual Deus? Qual Deus? Com certeza não é o nosso Deus dos cristãos. Esse Deus, ele está lá fiscalizando. Ele não joga. Dia 2 de outubro está chegando e aí nós saberemos verdadeiramente o que Deus quer da nossa nação. Ele não quer o comunismo, porque o comunismo não existe mais no mundo. É só estudar. Existem esses países quebrados porque elegem gente incompetente, como o Brasil elegeu esse mito incompetente, que não produz, que é igual o prefeito de Toledo, que é de esquerda e é incompetente e está ali. E não transformou Toledo numa Venezuela, porque não consegue. Toledo é maior do que esse imbecil, é maior do que o Pinóquio, que está mentindo de novo para conseguir os votos de vocês, e vai ter gente que vota. Se o cara vai lá, pátria e família, pronto. Tem idiota que elege, que vota. E não olha o currículo, não olha o histórico político, histórico de vida, de família, de traição, de corrupção, de pilantragem. Falou pátria e família, beleza. E aí eu volto aos colorados. Por que vocês não mudam a bandeira de vocês? Segundo os talidiotas e o talibosta, a bandeira vermelha representa o comunismo. Seriam todos os colorados comunistas? Que horror! Que mentalidade pequena! Mas, senhores, para finalizar meu vídeo, eu acho que eu já mandei minha mensagem, já fiz minha síntese. Pensem bem, a nossa bandeira jamais será vermelha. Ela sempre terá essas cores, como a minha bandeira do Grêmio sempre terá aquelas cores. E jamais será vermelha. Mas nem por isso eu digo que quem usa uma bandeira vermelha ou quem tem ela como símbolo é comunista. Seria uma imbecilidade muito grande da minha parte. E eu tento ser inteligente, né? Até para poder fazer os meus vídeos e conversar com vocês num nível legal de intelectualidade e de conhecimento. Agora dizer que o Brasil, onde a força motriz, nós somos o primeiro país do mundo em produção, nós somos o maior país do mundo, nós temos o maior volume de água, dizer que nós viraríamos por causa de um idiota igual o Lula já foi presidente, a Dilma foi retirada por nós pela força do povo. O que faria com que agora eles iriam conseguir instaurar um comunismo no Brasil? Deixa de ser burro! Deixa de ser burro, talibosta. Não é possível, eu não consigo usar outro termo. Eu não gosto de falar chulo, assim como não como igual aquele mito lá que parece uma galinha ciscando com a farofa, pelo amor de Deus. Você que gosta dele, mostra aquele vídeo para os seus filhos, ensine seus filhos a comer assim, diz, ó, nosso mito, o nosso rei, o nosso, entre aspas, Deus, Messias, come desse jeito. É desse jeito que nós vamos comer agora. Comunista come de outro jeito, come com garfo, come com colher, come com prato. Nós que somos talibosta, talidiota, nós comemos assim a partir de agora, porque se o talibosta está comendo assim, nós temos que comer todos assim. Se ele fala lá que o negão pensa nele quando toma banho, eu acho que agora tem que começar, tem que liberar. Porque se o cara é o exemplo de vocês, que eu considero um péssimo exemplo, ele não me representa, pode ser presidente do Brasil, mas eu tenho que trabalhar do mesmo jeito e sustentar minha casa e minha família, junto com a minha esposa, obviamente, né? Mas eu acho muita ignorância. E eu digo para vocês, o Lula vai ganhar essa eleição e a nossa bandeira jamais será vermelha e ele jamais irá implantar o comunismo aqui, ou o socialismo, ou qualquer coisa. Nós vamos retirar, nós não, eu não voto nele, mas vai ser retirado esse autoritarismo, esse negócio de ficar alardeando, nós jogamos dentro das 4 linhas. Ué, já jogou fora das 4 linhas? Porque nas gestões do Lula e da Dilma, tudo foi feito, a corrupção foi combatida, essas coisas todas, dentro da maior democracia. O Congresso retirou a Dilma de lá. Ou vocês não lembram disso? Ou esqueceram de tudo isso? Houve uma lavagem cerebral? Lavagem cerebral é normal quando a gente fala com amebas, com idiotas. Agora dizer que o retorno do Lula vai quebrar o Brasil é muita estupidez. Isso é muita estupidez. Só se você tá idiota e parar de trabalhar. Só se você parar de produzir. Aí talvez o Brasil quebre. Mas você vai parar de trabalhar, vai parar de comprar tuas colheitadeiras de milhões, tua Ferrari, tuas caminhonetas, tuas Ranger. Não vai. Então você está te contradizendo, seu imbecil. Só se você deixar o Brasil virar uma Venezuela improdutiva, uma Argentina quebrada. Do contrário, você é muito idiota, seu tal idiota.
Mas outro dia eu volto para falar. Hoje minha conversa é curta, porque é domingo, estou preparando meu churrasco, minha gatinha está fazendo a maionese, e o papo é reto, e IGM Sinop tentando acordar o eleitor. O Brasil jamais será uma Venezuela, será uma Argentina ou um país comunista. Até porque o comunismo quebrou no mundo. Hoje existem líderes ruins. Existem líderes ruins de esquerda, como tem na Argentina, na Venezuela. E tem um líder medíocre no Brasil. Mas, para o bem dos brasileiros, o Brasil é maior do que esse idiota. Porque em quase 4 anos ele nada fez pelo povo. E fica alardeando que é um governo sem corrupção. Será que é um governo sem corrupção? O que é corrupção para vocês, talidiotas? Corrupção para os talidiotas é igual à situação, de novo eu falo daquele cidadão que chegou em casa e pegou a esposa nua na cama com o vizinho. Vendeu a cama, porque a corrupção estava na cama. Cada um, né, com a sua cama e com o seu vizinho. Bom domingo a todos, senhores.